Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Primeiro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje, vou jogar aqui na tela para vocês poderem ver, é a respeito da divisão de base. David Martins, talvez muitos não tenham visto, outros sim, mas eu quero trazer aqui com a narrativa que foi levantada lá na Casa TV, postou nas suas redes sociais um registro com o Everton Ribeiro, quando ele ainda era muito jovem, pequeno, estava no Rio de Janeiro, ele é carioca, e falou sobre a honra de jogar ao lado, substituir um cara que um dia era apenas, entre aspas, um ídolo. Vamos ver. Essa parece ser só mais uma substituição normal, mas carrega uma simbologia gigantesca que ensina a você a nunca desistir dos seus sonhos. Everton Ribeiro, cansado no final do Clássico Bavi do final de semana, dá lugar a David Martins, de apenas 18 anos de idade. Após a partida e a conquista estadual, David Martins posta no seu Instagram um registro com Everton Ribeiro quando ele ainda estava no Flamengo. David Martins, carioca, que se destacou no América Mineiro e foi contratado ainda muito jovem por 12 milhões de reais pelo Bahia, hoje joga ao lado de Everton Ribeiro, hoje substitui Everton Ribeiro, sendo que há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, ele era apenas mais um fã do grande miteiro. Olha só que extraordinário, cara. Nunca desacredite dos seus sonhos. Esse é o recado que David Martins traz para você que assiste esse vídeo. Pois é, meus amigos, e hoje David Martins é um ativo da base do Bahia, né? Como eu falei, o Bahia pagou 12 milhões de reais pela sua contratação junto ao América Mineiro. E vem entrando, tendo oportunidades e pode vir a ganhar chance, inclusive, quem sabe, muito pequena chance, mas pode ganhar chance, é justamente no lugar de Everton Ribeiro, que não deve jogar o Clássico Bavi, como a gente trouxe de maneira exclusiva hoje aqui no canal, por conta de uma distensão na coxa. Sobre divisão de base, a galera do base do Esquadrão, que faz um trabalho sensacional, trouxe aí a seguinte informação: o Bahia tem certificado de clube formador renovado pela CBF. Documento atesta que o Esquadrão cumpre os critérios estruturais, técnicos e educacionais voltados ao desenvolvimento de atletas, né? Isso é irrisório para alguns, detalhe, besteira, mas é muito importante, é o básico. Tem time que ficou sem o certificado de clube formador recentemente, por aqui esse time, procurem aí para vocês entenderem quem é. Então ter esse tipo de legitimação, sem sombra de dúvidas, é muito importante, diria eu que é fundamental, tá? E jogadores como o David Martins são desenvolvidos por lá, são formados por lá na base, então ter esse certificado, sem sombra de dúvidas, é crucial. Inclusive, eu ouvi um levantamento até que foi feito, que o Bahia venceu o Campeonato Baiano com a utilização de 13 jogadores da base, né? A gente anseia por ver esses jogadores sendo mais aproveitados também na equipe principal, mas é legal ver que hoje há um aproveitamento melhor desses moleques que são muito promissores. Olha só, gente, o Bahia destacou aí, ó, o último treino pré-Bavi, os jogadores chegaram nessa pegadeira aí, ó, nosso querido Gilberto, Jean, né, a galera chegando no estilo para poder treinar no CT Evaristo Macedo, pensando na preparação para o clássico desta quarta-feira, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E temos novidades boas, enfim, novidades boas, né, cara, sobre essa partida. Hoje de manhã, infelizmente, eu trouxe a exclusiva, que não foi boa, sobre a ausência de Everton Ribeiro no Clássico por conta de uma distensão na coxa, mas tem novidade positiva. Não teremos aí nenhum jogador retornando direto para time titular. Gilberto, inclusive, continua de fora por conta do problema que teve no apêndice, né? Fez cirurgia, ainda está em processo de recuperação, mas temos aí jogadores que podem contribuir ali no banco de reservas, quem sabe ser nacional no segundo tempo. Não menospreze Michel Araújo, que eu tenho várias ressalvas aqui, porque tem um histórico de lesões bizarro, já falei sobre isso em algumas oportunidades, não sei se vale tudo, né, toda a mobilização que o Bahia fez na época para poder trazer tudo mais, tenho minhas dúvidas, minhas ressalvas, por conta principalmente desse histórico de lesões e também por ele não ter conseguido ainda nem se firmar ali para ser um titular em algum momento da equipe. Ele decidiu o clássico, né? Decidiu o clássico no ano passado, ali o Bahia com um a menos, ele decidiu o clássico no final. E ele, junto com o Marcos Vitor, vão para o jogo, segundo informações do nosso querido Yuri Santana, serão relacionados para essa partida da quarta-feira, serão opções aí
para o técnico Rogério Ceni nesse confronto importantíssimo pelo Brasileirão. E David Duarte não deve ir, mas deve jogar no domingo contra o Internacional, ou pelo menos ser relacionado no domingo contra o Internacional. Está em processo final aí de transição, trabalhando com um grupo já. Então, David Duarte deve aparecer como alternativa no final de semana. Michel Araújo e Marcos Vitor, que voltou recentemente do Santa Clara e não pôde jogar a final do Baiano, porque não havia sido reinscrito, né? Não podia. Eles dois vão ser relacionados para o jogo, tá? Então essas são as grandes novidades aí para a partida. Evidentemente que não são novidades que venham a redimir a ausência de Everton Ribeiro, que é um titular absoluto e peça fundamental, crucial nessa equipe. Mas são novidades aí que pelo menos traz mais opções para o técnico Rogério Ceni nessa partida, né? Vamos torcer para que, independente de quem esteja em campo, o grupo esteja imbuído em conquistar o resultado positivo e consiga alcançar o objetivo de conquistar o resultado positivo. Novidade também legal de ser destacada aqui, gente, porque envolve indiretamente o Bahia, né? Roger Machado passou por aqui, inclusive na sua campanha vestindo a camisa do Esquadrão no Brasileiro de 2019. Foi bem quisto, bem avaliado e voltou a ter oportunidades em outras equipes, né? Foi para o Internacional, não saiu tão bem, apesar de ter começado bem. E agora ele está indo para o São Paulo, ele foi anunciado oficialmente pelo São Paulo. Então a gente tem no comando da nossa equipe um treinador que já treinou no São Paulo, que é ídolo de São Paulo, mas que já trabalhou como técnico de São Paulo. E o São Paulo agora tem no comando da sua equipe um treinador que já trabalhou no Bahia. E hoje o São Paulo está à frente ali do Bahia, com um jogo a mais, evidentemente. O Bahia pode, inclusive, nessa quarta-feira, ultrapassar o São Paulo. Então vale a pena observar de perto. Eles anunciaram falando o seguinte, ó. O Tricolor acertou a chegada do treinador de 51 anos de idade, que assina com o clube um contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Junto com ele chegam os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adailton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes. Olha aí, Paulo Paixão. Roger comandará o treinamento desta terça, dia 10, e estará à frente da equipe na partida contra o Chapecoense pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Canindé, na quinta-feira, dia 12, às 20 horas. Então, vale destaque aí, tá? Paulo Paixão, um preparador físico que foi muito importante para o Bahia em 2019. O Bahia pegou uma jornada pesada, assim, e tivemos ali um bom aproveitamento, jogadores conseguindo ter sequência. A gente tem encontrado problemas nessa temporada, tá? Esse é um problema que precisa ser destacado, precisa da nossa atenção. Muitos jogadores lesionados. Evidentemente que é difícil você prever uma lesão no apêndice, como foi o caso de Gilberto. Mas são muitas lesões musculares, né, cara? Caio Alexandre na coxa, David Duarte na coxa, Michel Araújo na coxa, agora Everton Ribeiro da mesma forma. Isso não é comum, isso tem que ser tratado com atenção e com cuidado. Bom, amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?